Olá, este é o programa Qualidade de Vida da Superbom, um programa que traz dicas de saúde para você e para sua família. E hoje vamos falar sobre um assunto que para muitas pessoas é uma grande dúvida, a arritmia. Será que você sofre desse mal ou tem alguém na família com esse problema? E vamos conversar hoje com o Dr. Marco Pacheco. Tudo bom, Dr. Marco? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. O Dr. Marco, ele é cardiologista e ele é formado na Universidade Adventista del Plata, na Argentina, e tem a sua especialização em cardiologia na Universidade Federal de São Paulo. Ele trabalha atualmente na Escola Paulista e atua também em vários hospitais, tanto em São Paulo quanto no interior. Exatamente. Bom, vamos então começar explicando o que vem a ser a arritmia e quantos tipos a gente tem aí, se dá para enumerar, né? Como é que a gente pode classificar isso? Realmente a gente não tem como a gente enumerar a quantidade de arritmias que existem. Existem dezenas de arritmia. Acho que não dá para a gente falar de cada uma delas aqui, mas talvez a gente consiga falar das mais importantes, né? E da gravidade que isso pode ter ou não. A arritmia, na verdade, é um distúrbio da condução do ritmo cardíaco, né? O nosso coração ele tem um automatismo, ou seja, ele tem a sua frequência ali todos os minutos, todos os momentos da nossa vida, ele está lá automaticamente, né, salvando a nossa vida, batendo. E a pessoa que tem arritmia, ela tem uma alteração nessa condução do ritmo cardíaco. Mais ou menos é isso. Tá. Então é um batimento irregular. Exatamente, é um assim. batimento irregular. Normalmente o nosso batimento é regular e ele vai se adequando de acordo com a atividade que a gente está fazendo, né? Então se a gente está no momento que a gente precisa de mais sangue para o nosso corpo, né, que exige mais sangue, então o coração vai bater mais rápido, mas ele não perde aquela regularidade, como você bem falou. Um compasso, né? Exatamente, assim. ele vai bater mais rápido, mas ele vai manter um compasso, ele vai estar regular. No caso da arritmia, ele vai estar bagunçado, isso vai estar bagunçado. É como no caso, por exemplo, de uma lâmpada, né? Nós acendemos uma lâmpada, apertamos o interruptor, essa lâmpada é acesa. Então, numa arritmia, digamos que a gente tem vários interruptores e cada um está lá, cada criança no interruptor apertando, aquela luz acende e apaga de maneira irregular. Mais ou menos é isso. E qual seria, assim, o grupo de risco para essa doença, digamos assim, né? E qual seria a mais comum? A arritmia, na verdade, ela não é uma doença, ela é um sintoma ou um sinal. Pode ser tanto um sinal como um sintoma. Existem várias doenças que podem causar arritmia. Então, o grupo de risco, na verdade, é você estar vivo. Basta estar vivo para você ter o risco de ter uma arritmia. Crianças que nascem com cardiopatias, elas têm maior propensão, cardiopatia congênita, ela tem maior propensão a ter arritmia. Adultos que têm já problema no coração também têm maior propensão a ter arritmia. Porém, também existe um grupo de pessoas que têm o coração absolutamente normal, estruturalmente normal, e também podem ter arritmias. Mas as arritmias são muito mais comuns em idosos, que já têm algum probleminha no coração. Então, o grupo de risco maior seria idosos, mas qualquer pessoa está propensa a ter arritmia. Está propensa. E qual seria, assim, essa arritmia mais comum de todas elas? Talvez se a gente for pegar do grupo de arritmias, não sei te dizer uma porcentagem exata, mas digamos que a gente tem 20 arritmias. A porcentagem de uma delas já engloba mais da metade dos casos, digamos assim. Então, de cada 10 pessoas que têm arritmia, talvez aí 50% tenham fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum, crônica, é uma arritmia crônica, né? Essa fibrilação atrial, ela é mais comum em idosos, para as pessoas que já tenham algum problema no coração, normalmente que tenham hipertensão, ou se não que já tiveram algum infarto, ou que tem problema nas válvulas, que é muito comum paciente que tem problema na válvula ter arritmia. Então, a fibrilação atrial é a mais comum e potencialmente também ela pode ser perigosa. Mas existem outras arritmias, talvez a arritmia aguda mais comum, talvez seja também a fibrilação atrial. Mas nós temos uma outra arritmia que é muito grave, que é a fibrilação ventricular. Pacientes que têm infarto, normalmente a pessoa fala, morreu de infarto. Ela morreu, na verdade, por uma consequência do infarto
que é uma arritmia aguda, que é a fibrilação ventricular. A pessoa tem um infarto e o coração faz uma fibrilação, sai do ritmo, só que aí é uma fibrilação muito grave, o coração acelera demais, bate de maneira muito desorganizada e a pessoa morre em decorrência dessa arritmia. E não propriamente do infarto. Lógico que o infarto foi o que causou, mas a arritmia é o que leva à morte. E no caso, as consequências, então? As consequências são amplas também, né? A mais grave é a morte. A morte. E talvez, no caso da fibrilação atrial, que foi o que a gente falou que é uma arritmia muito comum, ela costuma dar também, muitas pessoas não sabem, o derrame, né? o acidente vascular cerebral. Então, pessoas que têm uma fibrilação atrial crônica, ou seja, cronicamente elas estão com esse ritmo desorganizado no coração, ao o coração se bater de maneira organizada, o fluxo dentro do coração também não vai ser de maneira organizada. Então, a chance de formar um coágulo dentro do próprio coração é muito grande. E como o coração vai bombeando de maneira forte, ele pode jogar esse coágulo para diversos lugares do corpo, inclusive a cabeça. Faz uma obstrução arterial aguda e a pessoa tem o derrame. Então, assim, morte, derrame, né, acidente vascular cerebral. Só essas duas já seriam suficientes para a gente ter bastante cuidado, cautela, né? com as arritmias. Mas também existem muitas outras. Né? Em pacientes jovens, ela costuma cursar somente com palpitações. A pessoa tem aquela batedeira no peito, às vezes pode ter um pouco de falta de ar, tem uma sensação de opressão na região do pescoço. Mais ou menos são esses os sintomas que a pessoa pode ter e as consequências, também uma consequência muito comum é o desmaio, né? Pessoas que têm desmaio, sempre você tem que estar investigando se aquele desmaio não foi causado por uma arritmia. Obviamente que você vai conversar com o seu médico, ele vai fazer os seus exames e aí você vai poder chegar a uma conclusão se aquele desmaio que a pessoa teve foi ou não causado por uma arritmia, que também é muito frequente. E existe tratamento, existe cura para esse problema em específico? E assim, alguma coisa na nossa alimentação deveria ser retirada ou incluída em maior quantidade para auxiliar no tratamento? Existe tratamento e o tratamento é você tratar a causa da arritmia. Como a gente falou que a arritmia ela não é uma doença propriamente dita, e sim normalmente é uma doença que acaba gerando uma arritmia, então a gente tem que sempre buscar a causa. E aí, por exemplo, no caso de uma pessoa que teve uma arritmia, uma fibrilação ventricular, né, como foi o que eu te falei, que é a mais grave. Normalmente ela é causada por infarto. Como é que você vai tratar? Então você tem que tratar o infarto. O ideal é que a pessoa não infarte. Como que a pessoa não vai infartar? Aí a gente toca naquele ponto que você falou, da alimentação. Né? A alimentação, o estilo de vida é extremamente importante e fundamental para que a pessoa não tenha um infarto. Então a gente sabe que os principais fatores de risco para infarto são pressão alta, diabetes, colesterol e tabagismo, né? Ou seja, estilo de vida. Então é muito difícil uma pessoa, por mais idosa que ela seja, que ela venha a ter algum problema nas artérias do coração, se ela tem hábitos de vida saudáveis, né? Então aí entra a alimentação, né? Entra, como eu falei, o hábito de não fumar, você praticar atividade física. Exercícios, Exatamente, tudo isso é fundamental. Então o tratamento a gente vai na causa, né? Evitar que a pessoa venha a ter um infarto, evitar que a pessoa tenha hipertensão, que também vai provocar problema no coração, vai causar arritmia. Doenças valvares, né? Mas aí já não tem muito a ver com alimentação. Mas sem dúvida que existem tratamentos para todas as arritmias. Algumas vezes esse tratamento é paliativo, mas na maioria das vezes pode ser curativo, você pode resolver o problema. Dr. Marco, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no nosso programa. De nada, foi um prazer muito grande e eu é que agradeço e gostaria de parabenizar a vocês pelo belo programa. Obrigada. E agradeço também a você pela sua companhia, sua audiência aqui com a gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreva para nós. O nosso e-mail é qualidadedevida@superbom.com.br e acesse o nosso site www.superbom.com.br. E não se esqueça, qualidade de vida é super bom. Até o nosso próximo encontro.